Hoje você vai aprender como montar uma carteira de investimentos diversificada para se proteger das quedas da Bolsa de Valores e não perder muito dinheiro. Então vamos lá! E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Mari, administradora de formação, e aqui eu te ajudo a sanar as suas dúvidas sobre investimento e finanças. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu trazer mais vídeos por aqui. E no vídeo de hoje eu quero te falar o passo a passo para a gente conseguir montar uma carteira de investimentos de acordo com os nossos objetivos e com o retorno que a gente espera desses investimentos. Agora, sem enrolação, o que é uma carteira de investimentos? É como se fosse uma carteira do nosso dia a dia, onde a gente coloca dinheiro em espécie, cartões, documentos, e nos investimentos a gente coloca ações, ETFs, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim. Mas então, como montar uma carteira de investimentos? Antes de você montar uma carteira, você precisa seguir alguns passos. Então já pega papel e caneta para anotar tudo, porque esse vídeo vai ser um resumão de tudo que você precisa. Passo 1. Abra conta em uma corretora de valores. De preferência aquelas que não cobrem taxas de corretagem. Se vocês ainda não têm uma conta numa corretora de valores, eu vou deixar um vídeo no final nos cards para vocês darem uma olhada depois. Passo 2. Entenda qual que é o seu perfil do investidor. Para você, tá tudo bem se você correr mais risco nos investimentos se a possibilidade de retorno for maior? Ou você prefere menos risco, mesmo que a possibilidade de retorno também seja um pouco menor? É isso que você precisa entender. Passo 3. Defina os seus objetivos com os investimentos. Você quer aposentar mais cedo? Ou você quer atingir a liberdade financeira mais rápido e não precisar trabalhar mais? Talvez fazer uma viagem, comprar um carro, reformar a sua casa nos próximos anos? Ou você só quer ver o seu dinheiro rendendo mais do que a poupança? Passo 4. Envie dinheiro para sua corretora. Parece óbvio, mas algumas pessoas acham que é como comprar no boleto. Primeiro você compra e depois você paga. Passo 5. Monte uma reserva de emergência. E na minha opinião, com no mínimo 12 meses do seu custo de vida. Ah, Mari, mas eu não sei muito bem o que é uma reserva de emergência, nem onde colocar. Também já tem vídeo aqui no canal explicando o passo a passo para você conseguir montar a sua reserva de emergência. E eu vou deixar o link no final do vídeo nos cards para vocês. Passo 6. Defina quais os tipos de investimento que você quer começar a investir. Você prefere investir em ações, ou fundos imobiliários, ou criptomoedas, ou ETFs? Quais você prefere? E se você ainda não sabe quais os principais tipos de investimento que tem, eu ainda vou falar de alguns aqui para a gente utilizar como exemplo e para que vocês entendam um pouco melhor. Passo 7. Escolha quais ativos você quer investir. Por exemplo, uma ação da Magazine Luiza, um fundo imobiliário KISO 11. Comece a selecionar quais os ativos que você quer investir. E se você não sabe como analisar e como saber quais as melhores empresas, os melhores fundos imobiliários, eu vou deixar uma playlist no final do vídeo para vocês darem uma olhada. Mas termine esse vídeo primeiro, porque a gente não acabou ainda. Passo 8. Estabeleça percentuais de importância para cada tipo de investimento e para cada ativo. Defina ali um percentual que você vai investir todos os meses em cada tipo de investimento. Por exemplo, se você tivesse R$100, você colocaria quantos desses R$100 em ações, quantos em fundos imobiliários, quanto em renda fixa? E quais os setores que você vai investir dentro de cada tipo de investimento? Ah, eu quero investir em ações, mas dentro das ações existem vários setores que você pode investir. Você pode comprar ações do setor de varejo, do setor financeiro, do setor bancário especificamente. Então se questione qual eu quero investir um pouco mais e qual eu quero investir um pouco menos. Por exemplo, digamos que você queira investir 40% em ações, 40% em fundos imobiliários, 10% em ativos de renda fixa para render lá o valor do IPCA e 10% para render o valor da taxa Selic. Nesse exemplo, você decidiu investir um pouco mais em ações e fundos imobiliários e um pouco menos na Selic
e no IPCA, que é o índice que mede a inflação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os principais tipos de ativos que você pode investir de acordo com os seus objetivos, para isso daí ficar mais claro. Passo 9. Comece com poucos ativos e vá aumentando conforme você conseguir acompanhar, mas diversifique. Por exemplo, eu quero investir em ações. Pega 3 ações de setores diferentes, 3 fundos imobiliários também de setores diferentes, um título, por exemplo, do Tesouro IPCA+, e um CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI. Nesse pacotinho, você vai ter uma carteira diversificada e vai conseguir manter uma carteira equilibrada com 4 tipos de investimentos diferentes e um total de 8 ativos. Mas evite ter mais de 20% dos seus investimentos num único ativo, por exemplo, num único fundo imobiliário, para evitar a concentração da sua carteira e tornar ela mais estável. E evita também ter mais de 30% num único setor. Como assim? Tem pessoas que só investem em bancos e em seguradoras. E aí a pessoa tem ações de 5 bancos e de 5 seguradoras. Quem olha de fora diz que essa pessoa tem 10 ativos, ou seja, 10 ações, 10 empresas ali na sua carteira de investimentos, e que não está deixando o seu dinheiro num único lugar. Porém, esses 10 ativos estão no mesmo segmento, que é o financeiro. Então, toda vez que acontecer alguma coisa no setor financeiro, o valor de todas essas empresas vão começar a cair e a sua carteira vai ficar negativa. Deu para entender? Deixa um joinha se você tiver entendido e deixa nos comentários as suas dúvidas se você não tiver entendido. Passo 10. Defina quanto você vai aportar, ou seja, quanto você vai investir todos os meses. Qual que é o valor que você vai separar do seu salário para investir? Ou se você vai fazer renda extra para investir e chegar na sua liberdade financeira mais rápido, quanto você vai separar mensalmente para isso? Beleza, agora vamos para a montagem de uma carteira de acordo com os seus objetivos. Só lembrando que essas dicas que eu tô dando para vocês são dicas que eu sigo e que não necessariamente é uma regra que você tem que seguir. São só o que eu faço e eu quero dar um norte para vocês. Então não considera nada aqui uma recomendação de investimento, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o nosso objetivo, o valor que a gente vai investir e o percentual de cada investimento na nossa carteira. Então, eu coloquei aqui ações de dividendos internacionais. Ah, Mário, mas eu não quero investir lá fora. Você tem a opção de investir em BDRs, ações de crescimento, nacionais e internacionais, fundos imobiliários, REITs, que é como se fossem os fundos imobiliários, só que um pouquinho diferente lá dos Estados Unidos, ETFs nacionais e internacionais, títulos atrelados à inflação, à Selic, a moedas estrangeiras. E aqui eu tô falando não só do dólar, mas também do ouro, da prata, como uma forma de ter ali uma reserva de valor. Não uma reserva financeira de investimento, tá? É uma reserva de valor. A reserva de emergência a gente deixa separado da nossa carteira. E também um pouquinho de criptomoedas. Então, esses são os principais, existem vários outros tipos de investimento, mas esses são os principais e a gente vai montar uma carteira de investimento baseado nisso daqui. Digamos que o nosso objetivo seja aqui, aposentadoria. Depois a gente vê aqui acúmulo de capital e para fazer uma viagem, uma reforma na casa, por exemplo. Então, digamos que seja aposentadoria que você vai investir R$1.000. Como a gente está pensando no futuro, em ter renda, em aposentar mais cedo, atingir a liberdade financeira mais cedo, a gente vai colocar um percentual maior em ações de dividendos. Vamos colocar aqui 25%. E vamos colocar ações de dividendos internacionais, mais 10%. Vamos colocar aqui, e aí a planilha já vai te dando o valor a ser investido em cada uma delas. Como a gente está pensando na aposentadoria, pode ser que você olhe aqui e fale, não quero investir em ações de crescimento, são empresas mais arriscadas e eu quero investir só ações que vai pagar dividendos. Não tem problema, a gente vem aqui e deixa tudo zerado. Vamos colocar aqui mais 25% em fundos imobiliários, mais 10% em REITs. Aí a gente tem ETFs nacionais e internacionais. Eu prefiro os internacionais porque os ETFs nacionais, eles funcionam assim. Eles vão lá e investem nos ETFs lá dos Estados Unidos ou de outros países. Então eu prefiro investir diretamente neles.
se você quiser abrir conta e investir lá fora. Se você não quiser, pode investir nos ações, nos ETFs internacionais normalmente. Então aqui eu vou deixar zerado, aqui eu vou colocar mais 10%. Títulos atrelados à inflação eu gosto de ter um pouquinho, então vamos colocar 5%, atrelados à Selic vamos colocar mais 10%, para a gente ter liquidez e aproveitar as oportunidades. Sempre que a gente vê, uma ação começou a cair, eu quero aportar um pouquinho mais, então a gente tem um caixa ali de liquidez que a gente pode resgatar a qualquer momento, fora da reserva de emergência, tá? Moedas estrangeiras vamos colocar mais 3% e vamos colocar mais 2% em criptomoedas, para a gente ter ali um pouquinho também atrelado a risco. E a gente tem os 100% do nosso patrimônio. Então aqui, ó, a gente vai investir 250 em ações de dividendos e tudo. E aí dentro dessas ações de dividendos, esses 250 a gente vai investir em quantas empresas? Em 5 empresas? Então eu vou investir 50 em cada uma. Como é que vai ser? A gente pode ir distribuindo isso daí também. Mas eu não quero aposentadoria, eu quero aumentar o meu capital, eu quero ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Quero investir os mesmos R$1.000. Então vamos mudar isso daqui, a gente vai investir mais em ações de crescimento e menos em ações de dividendos. Então vamos colocar aqui só 10% em ações de dividendos nacionais, vamos colocar aqui 20% em ações de crescimento nacionais e mais 10% em crescimentos internacionais. Vamos diminuir aqui, colocar 15% só em FIIs e só 5% em REITs, porque o foco é dividendo e aqui agora a gente mudou para acumular capital, né? Vamos deixar 5% em ETFs aqui, vamos deixar mais 5% atrelado à inflação, os mesmos 10% aqui no nosso caixa e vamos colocar aqui mais 5% em moedas, né, estrangeiras e mais 5% em criptomoedas. A mesma coisa, a planilha já mostra aqui pra gente porque a gente definiu percentuais específicos. Mari, mas eu quero fazer uma viagem, eu não quero investir em nada de risco, é só para mim viajar, para mim fazer uma reforma na minha casa nos próximos anos. A gente pode apagar aqui e vamos refazer isso daqui. Então vamos investir um pouco menos em questões de risco e vamos focar naquilo que pode fazer o seu dinheiro ir rendendo até o dia que você for fazer a sua viagem ou for precisar do dinheiro. Então vamos colocar aqui 15% em ações de dividendos nacionais, mais 15% em fundos imobiliários. Vamos colocar a maior parte atrelado à inflação, mais um percentual fixo aí. Vamos deixar 20% em caixa, caso você precise resgatar ali para começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, aí você decidiu comprar de imediato alguma roupa, algum trem ali, você pode usar esse caixa que você pode resgatar a qualquer momento. Ou se você vai fazer uma reforma, se você conseguiu uma promoção em alguma coisa, você pode resgatar. E aqui não é nem 20, vamos colocar 30 para ficar mais fácil aqui, porque a gente acaba usando antes, né? E a gente fecha nosso 100%. E aqui, de novo, a planilha já mostra pra gente, ó, se você for investir R$1.000 todos os meses, você vai investir 150 em ações de dividendos, 150 em fundos imobiliários, e você pode padronizar isso daqui ou criar a sua própria planilha e fazer essa divisão. Lembrando que nada do que eu trouxe aqui é uma recomendação de investimento, eu trouxe só para exemplificar mesmo para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem como a gente faria isso na prática, e eu espero que eu tenha dado uma luz no final do túnel aí para vocês. Agora eu vou deixar aquela playlist que eu falei para vocês que eu ia colocar no final do vídeo, e tchau!